16º domingo depois de Pentecostes. Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, aconteceu que, entrando Jesus um sábado em casa de dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, eles os que estavam ali observando. E eis que estava diante de um homem hidrópico. Jesus, dirigindo a palavra aos doutores da lei e aos fariseus, disse-lhes: É lícito fazer curas ao sábado? Mas eles ficaram calados. Então Jesus, pegando no homem pela mão, curou-o e mandou-o embora. Dirigindo-se depois a eles, disse: Quem dentre vós, se o jumento ou boi lhe cair num poço, ou não o tirará logo, ainda que seja em dia de sábado? E eles não lhe podiam replicar a isto. Disse também uma parábola, observando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, dizendo-lhes: Quando fores convidado para bodas, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que outras pessoas de mais consideração do que tu tenham sido convidada pelo dono da casa, e que vindo este que te convidou a ti e a ele te diga: cede o lugar a este, e tu, envergonhado, comeces a ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, vem mais para cima. Então terás com isto glória na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. nossos santos anjos da guarda. Vigiai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. A epístola de hoje de São Paulo, apóstolo aos Efésios, e nos diz: Irmãos, rogo-vos que não desanimeis por causa das tribulações que tenho por vós. Elas são a vossa glória. Por esta causa dobro os joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a paternidade nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados em virtude, segundo o homem interior, pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé nos vossos corações, de sorte que, arraigados e fundados na caridade, possais compreender com todos os santos qual seja a latitude, a longitude, a altura e a profundidade do amor de Cristo para com os homens, e conhecer também aquele amor de Cristo que excede toda a ciência, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E aquele que é poderoso pode fazer todas as coisas mais abundantemente do que pedimos e entendemos, segundo a virtude que opera em nós. A esse seja dada a glória na Igreja e em Jesus Cristo por todas as gerações, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos fiéis, nós celebramos o 16º domingo depois de Pentecostes e a memória, a comemoração de São Erasmo, mártir. E como é próximo a festa de La Salette, que foi ontem, não? Vamos comentar Maria Santíssima naquela aparição. Ela reclamou, se queixou justamente de duas coisas. A primeira, a profanação do domingo, é a primeira parte da aparição. E no segredo, ela ela profetiza toda a destruição moral por parte do clero e da apostasia, não? Que em outra ocasião já comentamos. Então vamos ver um pouco sobre a santificação do domingo, também é o quarto mandamento da lei de Deus, e também o evangelho de hoje. Nosso Senhor estava no dia de sábado, como acabamos de ouvir, e os fariseus, Nosso Senhor já tinha sido increpado por eles, porque curou uma senhora encurvada no dia de sábado. E Nosso Senhor usa nada mais que o bom senso
para mostrar que se pode buscar um animal que cai no buraco, quanto mais libertar uma filha de Abraão que estava possuída pelo espírito de enfermidade naquele então. E hoje nós vemos o mesmo episódio. Então vamos nada mais que lembrar a necessidade não desta observância católica, que por nós, por muitas razões, talvez por esquecimento, às vezes nos descuidamos, não? Então vamos aproveitar as queixas de Maria Santíssima para que ela seja obedecida, em todo caso, obedecer Nosso Senhor no quarto mandamento da lei de Deus. Então, o dia de domingo, o que nós falamos do domingo, nós falamos de todas as festas de preceito, que são exatamente a mesma observância. Salvo que por uma apostasia, como é o caso do nosso país, não todas as festas de preceito são feriados nacionais. Então, quando coincidir um feriado nacional junto com a festa de preceito, então aquele dia obriga igual domingo. Mas por graça de Deus, que não permitiu que o inimigo destruísse tudo, o domingo é feriado, não, o domingo é dia que não se trabalha, por princípio. Então, o domingo é a referência para a santificação dos demais dias de preceito. Então, a igreja manda, primeira obrigação, assistir missa, ouvir missa inteira. Aqui tem uma sutil distinção em que as pessoas entendem a missa propriamente dita, de fato, ela começa no ofertório. Porque o ofertório você oferece à vítima, na consagração se imola a vítima e na comunhão se consome a vítima. Então a missa começa no ofertório. Mas quando a Santa Igreja diz ouvir missa inteira, ela está entendendo do sinal da cruz do Padre ao último evangelho. É no sentido amplo da missa, não no sentido estrito, que é o ofertório, sacrifício e consumação do sacrifício. Tanto que aqueles que chegam atrasados, no nosso caso o padre que atrasa, não, mas nos que chegam atrasados depois do ofertório não pode comungar. Dia de domingos e preceitos. Dia de semana é impiedade chegar à tarde à missa. Mas dia de semana, algum infortúnio, pode chegar e comungar a qualquer momento, desde que tenha as devidas disposições. Por quê? Porque existe comunhão fora da missa. Não se pode chegar, estando em jejum, e pedir para o padre para comungar, ele vai abrir o sacrário, dar uma bênção, absolvição, isso é possível. Mas falando da missa, do domingo e preceito, não. Tem que chegar antes. Se chegou no ofertório, não comunga. Porque é pecado. Chegar depois do padre ter começado a missa é pecado venial. Mas só que quando isso vira um hábito, há um desprezo para com o culto de Deus, então tem que limpar essa consciência melhor, não? Então assistir missa inteira é obrigação. Diz aqui a teologia moral: para que se cumpra a grave obrigação de assistir à missa nos domingos e dias de guarda, requer-se certas condições, tanto da parte da missa como da parte dos fiéis, e motivos proporcionados que excusam esta obrigação. Então, todos nós, por princípio, devemos ir à Santa Missa, domingo, mas existem causas que justifiquem, que nos excusam deste preceito. Uma, e a mais importante, na realidade que nos toca viver aqui, é a crise da Igreja. A missa católica, ela é uma oblação imaculada. Então não posso me expor a uma missa poluída, suja, por parte da poluição na fé. Então só com isso as nossas missas vão se restringir a pouquíssimas. Então aqueles que divulgam o Vaticano II ou creem nele, mesmo que calados, mas são nada mais que apóstolos desse concílio da apostasia, são missas que nós não podemos pisar. Pode ser tridentina, pode ser missas episcopais, pontificais, e pode ser o que for, mas não tendo esta limpeza da fé, nós não podemos ir. Não quero dizer que o meu altar é exclusivo e único da face da terra que se pode assistir missa, não é minha pretensão isso, e graças a Deus não é o caso, porque Deus em sua infinita providência existe missas decentes ainda. Mas é uma razão que excusa. E temos exemplos na história da Igreja. A França, quando o clero lá juramentou, não aceitando esta separação da Igreja e do Estado, e restringido o reino de Nosso Senhor no sentido social,
os padres juramentados, tidos por apóstatas, e rezavam a mesma missa que os que não juramentaram, hein? E assim vemos o cura de Ars, já havíamos dito em outra ocasião isso, e repito, porque é um exemplo muito próximo de nós, não vão à missa, não iam à missa daquele padre, e não falo de missa nova e missa tradicional. Por quê? Porque há um problema. Aquele padre se vendeu para a Revolução por questão de política, então não se ia à missa dele. Não se ia à missa dele, hein? E o cura de Ars está nas casas, como parecendo nossa realidade, assistindo missa e fazendo sua primeira comunhão nas casas, porque aquela missa santa, católica, apostólica, sim, mas só que a disposição de alma daqueles padres era de apostasia. E se nós transladarmos aquela realidade passada para a de hoje, nós devemos imitar os católicos. Porque o catolicismo não é uma iluminação pessoal que cada um faz o que acha. Nós temos como critério imitar o que os nossos que nos precederam fizeram em circunstâncias semelhantes. Então, só com isso, nós temos poucas missas para ir e a igreja não obriga. E vamos falar assim, uma questão de rito. Então, eu vou na missa do rito melquita. O maronita é o mais modernista de todos, mas o rito melquita é um rito católico, sim. Mas às vezes no rito melquita tem um padre carismático que vai fazer uma missa melquita de cura e libertação. Eu não sei qual a proeza, hein? E são capazes. Imagina uma missa tridentina de cura e libertação. Não vão a essa missa, hein? Porque mesmo o rito sendo católico, aquele padre tem um grave problema na sua fé e vai deturpar, e vemos que pulam, hein? Pulam partes, não? Mas o critério é assim, não colocar em risco a fé, porque nós vamos à missa para prestar um culto a Deus, não? Então nós temos que ir à missa, comungamos, mas temos que sair, a nossa fé tem que sair ilesa, não? Não ser bombardeada desde o altar. Ali se bombardeiam os erros e não a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra causa que a igreja escusa é a distância. Então, uma distância considerável. Antigamente se tinham poucos quilômetros que para nós hoje são ridículos, hein? Porque hoje temos meios de transporte muito mais eficazes do que caminhar e subir no lombo de um cavalo, de um burro, não? Mas aqui também tem a generosidade de alma, porque sabemos que temos poucas missas. A distância é grande para todos, então nós temos que ser generosos. Mas é verdade que em certa distância, com certo custo, talvez que seja difícil para cada realidade, então podemos ir poucas vezes à missa por causa dessa dificuldade econômica e da distância, mas sempre ter presente que nós vamos para um sacrifício. Então o sacrifício começa por nós, que vamos fazer esse sacrifício para chegar até o Calvário, com nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, algumas razões de saúde. Dores de cabeça, de dente, essas coisas não impedem assistir missa. E lembremos que o Calvário é dor, é sangue, é cruz, é morte. Então, estar com essas disposições no Calvário é piedoso e tem os seus méritos. Mas as mulheres pós-parto, uma dificuldade, ou as suas cirurgias graves, sérias, então que requerem um repouso por disposição médica. Mesmo que se levassem por complicações de cada caso, meses, não há pecado, porque tendo uma impossibilidade, a igreja exime aquela alma da assistência da Santa Missa. A igreja nunca vai obrigar uma coisa que nós nunca possamos cumprir. Então, a Santa Igreja é mãe, não? Então, mas sempre lembrando, a generosidade é sempre bem-vinda e o sacrifício encontra no Calvário seu lugar devido. Mas a prudência também é bem-vinda em todas as coisas. Por parte daquele que assiste à Santa Missa, estar corporalmente presente. A igreja pede para cumprir o preceito a presença física. Assim que as missas transmitidas, gravações, áudios e coisas semelhantes não cumprem o preceito. Não. Seria uma ilusão, todo caso agradável, dizer que cumpre. Não cumpre. O preceito é cumprido com a presença física onde celebra a Santa Missa. Mas, quando nós não temos esta oportunidade por todas as razões já conhecidas, nós podemos assistir. Mas o podemos é o quê? Por devoção. Não há uma obrigação de assistir missas gravadas, hein? Não há.
mas por devoção, para não se acostumar a ficar um domingo sem uma referência ao culto, ao sacrifício de Nosso Senhor, é conveniente, é muito bem-vindo, mas não é necessário, não. E a missa deve ser assistida com devoção, tendo, portanto, a devida intenção, é a primeira coisa que coloca a teologia moral, e a atenção. Então não basta somente ser uma presença física, corpórea, esta é um requisito, mas essa atenção deve ser, essa presença com devoção e intenção e atenção devida. A devoção é estar com o quê? Com a alma posta para servir a Deus. É verdade que no sacrifício da Santa Missa, quem celebra o sacrifício é somente o sacerdote. Mas as almas fiéis estão ao torno do Calvário, do altar, e se unem a esse sacrifício de Nossa Senhora. Então nós todos, como os membros do corpo místico de Cristo, estamos unidos ao sacerdote, dando a Deus Nosso Senhor o culto que lhe é devido. Então devemos assistir, porque é devido a Deus o sacrifício que se realiza. Então, com muita devoção, ou seja, a prontidão da vontade que é solícita para este culto. E depois, a intenção e a atenção. A intenção não é só as intenções que pedem missa, não. A intenção de adorar a Deus, de agradecer a Deus, de expiar os pecados, não? E de obter graça. Por isso se pede. Durante a missa, os senhores devem rezar, entregar suas intenções, fazer seus pedidos, rezar por aqueles que solicitaram e são os credores de nossas orações. E assim, na missa, não é somente uma presença física e ficar como um corpo ali, não. Temos que estar continuamente rezando e adorando a Deus. E cada um do seu modo. Pode ser pelo nosso terço, pode ser pela meditação, acompanhando os textos, e aí cada um segundo a sua devoção. E a atenção, que ela é exterior. Quando nós estamos atentos à Santa Missa, cada coisa requer uma atenção específica. E na Santa Missa essa atenção é concentrar os seus olhares, ou fechar os olhos e considerar essas verdades que assistimos diante de nossos olhos, que é o Calvário, ou recair sobre o altar, então observar as cerimônias, porque tudo que se faz tem um sentido místico, inclusive. Então, enriquecer a alma dessas coisas e não esperar o ite missa est para que a missa se acabe, tudo esteja terminado e vamos embora e já cumprimos. Não. Essa atenção fará com que a devoção seja cada vez mais interior e intensa. Depois desta obrigação do domingo, agora nós temos uma segunda obrigação que é de lei divina natural. Foi revelada a Moisés e é preceito eclesiástico também. Ouvir missa, santificar o domingo. Assim que qual é agora o grande requisito, que é o que normalmente as almas piedosas falham, que é o descanso dominical. Então, domingo tem duas obrigações: dar culto a Deus, assistir missa. Aí depois, sem uma coisa não tira a outra, as duas juntas, é o descanso dominical. Então vamos, antes de chegar a este aspecto, nós vamos considerar uma coisa. Para descansar, nós temos que estar cansados. Não se pode descansar de algo que não foi feito. Esse cansaço pode ser intelectual, não, ou físico. A vida, trabalhos intelectuais tem o seu cansaço também. Então a igreja, Deus Nosso Senhor, porque Deus Nosso Senhor não colocou ninguém para ficar vegetando, então se supõe que de segunda a sábado nós nos dedicamos aos nossos deveres de Estado, com prontidão. E no domingo, Deus é adorado, que é o primeiro dia da semana, e para dar culto a Deus devidamente, a igreja, e também para que os homens descansem em Deus, tem o descanso dominical, que é obrigatório também. Assim que vai se excluir os trabalhos, que é o grande problema que vamos falar agora. Os trabalhos servis, que são proibidos no dia de domingo. Então vamos aqui seguir este moralista. Ele vai dizer: os trabalhos servis, na opera servilia, são trabalhos que na maior parte se fazem à força física e para fins materiais. Assim se vai definir os trabalhos servis. E ele vai citar alguns exemplos: arar, semear, colher, costurar,
fazer sapatos, vestidos, trabalhos de pedreiro, imprimir trabalhos, trabalhar nas minas, fábricas. Aí terá alguns costumes locais permitirão certas coisas e alguns costumes locais proibirão certas coisas. No Brasil, quando era católico, tudo isso daqui estava proibido. Então, se procurava um mercado, estava fechado. Hoje, cada vez menos. Mas nós devemos seguir os costumes não atuais, os costumes de outrora, que quando todos eram católicos e eram observados. Porém, é permitido viajar, cavalgar, remar, ainda que isso cause um grande cansaço. Ou seja, os esportes são permitidos. Cansar no sentido físico, não esportivo. Porém, desde que não se descuide do trabalho, do serviço de Deus Nosso Senhor. E os trabalhos, serviços ficam sendo proibidos ainda no caso de que sejam feitos de modo não remunerado. Aqui não é uma questão de remuneração e não remuneração. Todo trabalho servil desnecessário, proibido, mesmo que seja feito por boa vontade. Agora, os trabalhos intelectuais, mesmo que sejam remunerados, não são proibidos fazer no dia de domingo. Isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque a igreja proíbe o trabalho servil, porque ele requer uma atenção do homem toda, do seu corpo e da sua alma, para executá-los. Então tem dano da vida católica, do culto a Deus. Agora, por exemplo, a leitura e certos, não sei, corrigir provas e coisas do estilo, por princípio não são proibidos, mas aqui nós temos um outro problema atual, que é de uma coisa simples, que não é pecado, nós podemos convertê-la em pecado. Porque, por exemplo, pode ser que não seja uma professora cheia de provas para corrigir, passe o domingo inteiro corrigindo seus trabalhos, e supostamente não é pecado, mas ela não vai rezar, não vai fazer sua meditação, porque quando nós não temos domingos temos que fazer alguma coisa, e assim, não sei, ou por piedade comecem a fazer terços e passe o dia inteiro fazendo terços, confeccionando escapulários ou o que for, e não tenha rezado e não tenha dado a Deus seu culto. Então, temos que ser sensatos, não? Nós podemos fazer abuso das coisas permitidas, e o abuso das coisas permitidas não tira o uso, mas só que acabam se tornando viciadas. Então, aqui sempre o bom senso. Não vou entrar em detalhes de atos judiciais, porque eles não podem, negócios públicos tampouco, atos judiciais também são coisas intelectuais, mas a igreja proíbe. Tem que chamar o réu, toda a sentença, toda essa parte proibida, e não vamos entrar em detalhes. Agora sim, as razões que excusam, às vezes, os trabalhos servis, das quais que podemos fazê-los. Primeiro, a dispensa. A dispensa pode ser dada pelo ordinário, quando é o bispo do lugar, difícil vai ser encontrá-los. O pároco, aquele que cuida das almas, do qual nós temos contato. E este último, porém, só pode dar aos fiéis e famílias determinados que estão baixo a sua assistência. Então, não é... Os padres dão a dispensa para as almas que estão baixo o seu cuidado. O serviço de Deus permite, às vezes, alguns trabalhos manuais, servis, mas também é pecado. Por exemplo, aqui diz adornar as igrejas no dia de domingo, um trabalho servil, salvo que seja de grande necessidade e não pode ter sido feito antes. Mas, em todo caso, vem a dispensa para essas coisas. Então, nós temos para causas que excusam a dispensa e a necessidade. A necessidade tem que ser própria ou alheia, excusa se, do contrário, se seguisse um grave dano. Então, temos que ser sensatos. Se não trabalhar esse dia vai ter um grave dano no sentido econômico, então pode-se trabalhar. Mas como? Com dispensa. Porque nós tocamos lei de Deus e leis eclesiásticas e o sujeito não pode se autodispensar delas. Se esse prejuízo for muito grave e não puder apelar às autoridades que podem nos dispensar, aí é o bom senso. Se faz aquele trabalho, mas sempre com sensatez de não profanar o dia de Nosso Senhor. Então as obras da religião devem permanecer no dia de domingo. E aí a necessidade tem que ser medida pela prática da nossa religião. Por isso são permitidos aqui, vai dizer este autor, os trabalhos domésticos,
As senhoras não podem dizer que é domingo, é dia de Nosso Senhor, e não vão cozinhar, lavar a louça, porque tem que lavar a louça, é uma questão de ordem. Se pode, deve-se fazer. Não sei se cai alguma comida no chão, se pode ajuntar. Agora, a faxina, eu não vou ser muito detalhista, porque eu vou supor sempre a sensatez, mas justo que nós supamos é o que falta, não? Agora, faxinas, lavar roupa, passar roupas e etc., não se faz dia de domingo. Essas coisas são trabalhos servis, mesmo que sejam necessários, vai faltar roupa, não se faz. Devemos, normalmente era o dia de sábado, por excelência, o dia de trabalho para um católico, de cuidar da casa, para que no domingo esteja tudo pronto e feito para dar a Deus o culto e também ter a parte em família, que é a outra parte das nossas obrigações. E a terceira parte, com isso nós vamos concluir. A igreja pedia o descanso, e esse descanso dominical, descansa a alma, dá a oportunidade de servir a Deus, mas tem um requisito muito interessante, porque é permitidas lícitas recreações, mas as lícitas recreações, principalmente, é estar em família. Hoje em dia, ir ao shopping, passear e mariposear por praças e estupidezes. Não, isso não é católico. Dia de domingo, nós estamos entre família. A família no sentido do sangue e a família no sentido da fé também. Era um dia que, quando existia uma paróquia católica, era muito intensa a vida católica, no domingo e festa de preceito. Tinha missa, tinha pelo menos 2 missas no dia de preceito. E normalmente o sermão, os padres, dependendo do lugar, fazia à tarde, e aí dava a bênção do Santíssimo, e aí tinha catecismo para todo mundo, crianças, adultos. Então é um dia que se estava muito em família no sentido religioso. E o almoço sempre, as famílias, não com a avó, quando viva, vô, pai, mãe, netos, todo mundo ia para algum lugar entre famílias e estavam juntos. Por quê? Porque nós nos descansamos em Deus e com os nossos. Não? Por isso a concórdia, a paz entre as famílias facilitavam isso também. Modernamente, esse descanso é colocado por futilidades e que vão fazer o quê? Causar necessidade que outros trabalhem. Por exemplo, maligno shopping. Passear não é pecado, mas ninguém vai passear num lugar que todas as lojas estejam fechadas. Então eu vou criar a necessidade de que outros profanem o dia de Deus para saciar a vaidade e a tentação de fazer o que está proibido. Então essas coisas não se fazem. Não se fazem. Pecado, sim. E de um modo indireto estou colaborando com uma necessidade criada de um trabalho, de um serviço no dia de domingo. Observando essas coisas, nós temos aqui a segurança de dar a Deus o culto devido, com a seriedade exigida pelo mesmo Deus e pela Santa Igreja. E o cura de Ars dizia que um efeito da falta de observar esse preceito, ele dizia que tem 2 pecados que causam a miséria. É a profanação do domingo e o roubo. E por isso nós vemos muitas vezes, no sentido não protestante do demônio roedor de contas bancárias, hein? Isso é uma estupidez, mas no sentido de que tanta miséria, porque a miséria econômica é fruto da miséria moral, e a miséria moral é fruto do quê? Da alma sem Deus. E por quê? Porque se Deus, causador da ordem, estando na alma, todas as outras coisas se consertam, mesmo na pobreza, mas uma pobreza digna, como eram outrora dos nossos. Agora essa miséria, e essa miséria eu não digo de quem não tem nada, porque tem muitas almas que têm, mas vivem pior do que aqueles que não têm nada. E por qual o segredo dessa proeza? A falta do temor de Deus. Então o trabalho do domingo é um dinheiro maligno. É profanar o dia de Nosso Senhor, e isso daí não pode causar boas coisas. Aquilo que tem uma causa maligna tem um efeito devastador, desgraça. Então temos que ter isso muito presente e dar a Deus esse dia que Ele só pediu o domingo e as festas de preceito, e não são muitas. E assim nós temos como santificar. E Nossa Senhora em La Salette, ela tinha dito, no campo estava a época de colheitas, batatas. E eles estavam ávidos com essa colheita, e o dia de domingo passou sem missa, sem terço, sem oração, sem temor de Deus em definitiva, ambição de colher. Então Nossa Senhora havia dito que ia sair naquela colheita um misterioso fungo, não sei como descrever, uma praga,
E de fato, quando o menino foi ver, não, Maximino, a colheita, tinha uma espécie de vermes, um fungo estranho, e Nossa Senhora tinha dito, tudo vai apodrecer. É verdade que eles podiam ter pedido dispensa, ido à Santa Missa, assistido missa, depois da missa, ação de graças e colher as suas batatas. Mas não fizeram isso. A suposta necessidade foi muito maior do que a fé em Deus e fizeram com que eles atropelassem as coisas que deviam ser observadas. E Maria Santíssima aparece chorando, hein? Porque isso é grave. Para nós modernos, perdeu a gravidade, porque Deus, nós não conhecemos Deus como deveríamos. Então, o dia de Deus tem importância qual? A importância de Deus. Porque é o dia dele, para ele, que todo mundo para honrá-lo, e nós não fazemos isso. Nós vamos para um shopping, vamos colher, vamos trabalhar, por quê? Porque o dia de Deus é como qualquer outro dia, por quê? Porque Deus ficou como qualquer outro ser. Isso é grave. Nossa Senhora chora, e é muito impressionante que ela está agachada em cima daquela pedra, com os braços apoiados nas suas pernas, nos seus joelhos, e chorando. Por quê? Chorava muitíssimo. Não um pranto qualquer. São lágrimas abundantes porque Deus não está sendo honrado. E depois vamos entender mais ainda esse pranto, porque os efeitos devastadores desta desobediência vai ser as profecias terríveis que ela vai fazer, falando da apostasia dos homens, dos eclesiásticos, inclusive da cidade de Roma. Então, queridos fiéis, o caminho da apostasia é trilhado gradativamente. Ninguém se faz apóstata do meio-dia às 3 da tarde. Não, é uma obra de horas, de dias, de meses, de anos. E tudo começa quando nós não enxergamos a Deus como Ele é. Não enxergamos a Deus como Ele é em realidade, não segundo as concepções de nossas românticas e pias considerações, não. Deus segundo Ele é. E qual é este conhecimento? A fé. A fé nos faz enxergar a Deus como Ele é, sem aumentá-lo, porque não pode, e diminuí-lo, porque não se deve, senão deixa de ser o Deus verdadeiro. E a partir desta fé, nós temos a prática da moral. Então, o que Deus manda fazer, e o que Deus manda fazer tem a mesma seriedade do que eu vejo, porque é a autoridade de Deus que manda, e esta autoridade de Deus é perfeitíssima como seu ser, e dentro dessa autoridade está a santificar os domingos e as festas. Sem esta santificação, nós vemos aí a dissolução moral e da sociedade. Hoje as famílias estão destruídas. Um dos maiores tormentos é falar, vamos ter que jantar em família. E é o grande recurso para fazer aquilo possível vai ser o celular, assim que estarão corpos presentes, mas as almas distantes. E por quê? Porque também Deus foi expulsar o Deus dessa vida familiar, mas depois por quê? Porque tiraram o domingo de Deus. Tiraram o domingo de Deus e o homem ficou uma semana sem Deus, vive sem Deus e vai trilhando o caminho da condenação. Então peçamos a Nosso Senhor a graça de observar este preceito. E para ter somente aqui uma exortação de Maria Santíssima, para levar a sério, não? Ela falava do trigo. Se tiverdes trigo, não se deve semeá-lo. Todo o que semearde será devorado pelos insetos, e o que produzir se transformará em pó a ser malhado. Virá grande fome, e antes que a fome chegue, as crianças menores de 7 anos serão acometidas de trevor e morrerão entre as mãos das pessoas que as carregarem. Outros farão penitência pela fome, e as nozes caruncharão e as uvas apodrecerão. E tudo isso por causa daquele trabalho sacrílego. Isso aconteceu. O menino foi ver e tudo se dissolvia quando uma praga muito específica, porque era um castigo claríssimo de Deus Nosso Senhor. E vai dizer a senhora em La Salette, Nossa Senhora, se converterem, as pedras e rochedos se transformarão em montões de trigo e as batatinhas serão semeadas nos roçados. Fazei bem vossas orações, meus filhos. É isso que Nossa Senhora espera de nós. Então, esse negócio de fome, de falta de divisão de bens, tudo são falácias para explicar a causa de modo falso. Uns sempre tiveram mais, outros tiveram menos, e alguns tiveram pouco, mas não ter nada é falta da caridade. E agora os que têm e os que não têm vivem todos iguais porque não têm temor de Deus e não obedecem a Deus Nosso Senhor. Então, se nós nos convertemos, serve para nós as pedras e rochedos se transformam em um montão de trigo
e as batatinhas serão semeadas nos roçados e nada vai se desperdiçar nem apodrecer, porque a caridade, com a administração, com prudência, com o temor de Deus, servido sempre em primeiro lugar, fará que todos tenham o que for necessário. Então levemos a sério. La Salette é um pouco esquecida, talvez por essas inúmeras aparições falsas que tem por aí, e as pessoas esqueceram das verdadeiras. E é uma aparição, junto com Fátima, que fala claramente das coisas que nós assistimos, que estão acontecendo e que são sérias, porque a humanidade se dirige para um caminho de perversão absoluta. E tudo isso foi avisado por Nossa Senhora em suas aparições verdadeiras. Então tenhamos, como filhos, grande consideração e levemos a sério suas palavras. Que Deus então nos conceda essa graça da fidelidade ao domingo, e aos que fizeram por ignorância ou por falta de instrução profanar esse dia, nós temos agora as razões para observá-lo com seriedade, para expiar as vezes que nós calcamos os domingos baixo a vaidade, a ignorância, as bobagens das falsas necessidades criadas pelo homem moderno. Então levemos a sério o nosso domingo e levemos a sério também os dias de preceito. A última aclaração, com isso termino: o que fazer quando nós não temos missa? Porque é uma realidade também. Aqui sempre será o que as advergências. Tem pessoas, sacerdotes, que dizem que nós deveríamos dedicar a Deus o tempo, mais ou menos, de uma missa em oração. Seria conveniente. O ideal é ter missa. Se não tem missa, então calculamos mais ou menos, não sei, 1 hora. Dedicamos à oração, dedicamos ao estudo da religião, porque estudar a religião no dia de domingo é propício. Então, se nós não temos a Santa Missa, vai sobrar 1 a 2 horas do nosso domingo e devem ser empregados para Deus, de modo específico. Agora, é obrigado baixo pecado, não estamos. Mas só que se nós nos limitamos a isso, é um pouco lamentável. É conveniente, sumamente conveniente, é necessário, extremamente necessário. Então vamos estudar o catecismo. Os pais podem pegar os seus filhos, dar aula de catecismo. Os pais são os primeiros catequistas. Depois, em casa, se reza o terço, coloque a ladainha de Nossa Senhora para preencher um pouco o tempo e aumentar a piedade. E dedique-se também às obras de misericórdia, tanto as corporais como as espirituais. Então se pode visitar aí pessoas doentes, é bom, isso faz bem para a alma do visitado e do visitante, hein? Então vamos fazer alguma coisa assim e praticando essas obras vamos ter mais espírito católico e Deus é servido de outro modo, mas é servido, que é o que importa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.